coisas aguardando, esperando por você e pelos seus posicionamentos nesses dias que estão pela frente. Na verdade, há grandes coisas esperando por você e pelo seu posicionamento agora mesmo. Porque quando nós nos posicionamos na palavra de Deus, coisas são postas em movimento. Amém? Você pode abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 11, versículo 23. Quero agradecer aqui imensamente ao nosso querido pastor Leto, sua esposa Leila, toda a direção da Escola Rema, a diretoria dessa igreja, ao meu querido pastor e pastor e apóstolo Eliezer Rodrigues, pelo privilégio de estar aqui com vocês nessa noite. E nós citamos todas essas pessoas e instituições porque nós nunca estamos num lugar simplesmente pela nossa própria capacidade, mas porque pessoas confiaram em nós, abriram a porta para que nós passássemos e nós precisamos honrar isso. Amém? Eu não estaria aqui na força do meu próprio braço, se não fosse o Senhor e não fosse os homens e mulheres que Ele unge para que nós tenhamos acesso à sua vida. E é esse outro fator extremamente importante. Nós recebemos acesso à sua vida. Não somos dominadores da sua vida, mas somos levantados por Deus para, acessando a sua vida, tocar com a palavra de Deus e iniciar coisas, colocar coisas em movimento na sua vida. Glória a Deus. Você já abriu sua Bíblia? Marcos 11, 23. Alguém já viu esse texto antes? Sério? Em algum lugar? Alguém já leu esse texto aqui? O 22 fala assim: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. O 23 fala: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser, fala comigo, disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, fala comigo, crer que se fará o que diz. Aí a Bíblia diz assim: assim será com ele. Glória a Deus. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O versículo 10 fala assim: porque com o coração se crê para a justiça. Você pode repetir comigo? Com o coração eu creio para a justiça, e com a minha boca eu confesso a respeito da salvação. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Posso ouvir um amém? O que é que nós acabamos de fazer? Nós passamos por 3 textos que são muito ricos e são muito preciosos, são muito importantes para nós do Verbo da Vida. Nós acabamos de citar 3 versículos que são fundamentos muito importantes para a nossa vida, para a nossa maneira de viver e para a nossa prática como cristãos. E você veja, em todos 3 existe uma coisa em comum: aquilo que nós fazemos com a nossa boca. Você percebeu? Nos 3 textos aborda a respeito do que nós falamos, como nós pensamos, como nós cremos, mas mesmo a respeito daquilo que cremos, daquilo que nós pensamos, a Bíblia nos estimula a pegar aquilo que nós cremos e pensamos por dentro e coloquemos para fora falando. Como? De acordo com a palavra. E nesse último texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, nós costumamos chamá-lo de o texto ou o nosso texto da unidade.
é onde nós nos alinhamos. O pastor Bud sempre lia ele na abertura das conferências de ministro, e não era à toa, não era coincidência. Era para que desde os ministros isso fosse alinhado perfeitamente dentro de nós e fora com aquilo que nós falamos, com aquilo da maneira que nós vivemos. Que falemos todos a mesma coisa. E que não haja dentre vós nenhuma divisão. Fala comigo. Falar a mesma coisa e não ter divisões. Nós saímos de 3 fundamentos importantes e vamos fechando em 2, nos quais a gente vai passar um pouquinho mais de tempo hoje. Amém? Posso ouvir um amém? E por falar em passar um pouquinho de tempo meditando nisso hoje, pelo amor de Deus, deixa eu ligar o meu cronômetro, né, professor? O pessoal lá de trás da mesa tem autorização para sinalizar quando faltar 5 minutos, que eu esqueci de inicializar o nosso querido cronômetro. Então você já deve ter ouvido falar, ter sido ministrado, não em apenas um desses textos, mas certamente em todos esses 3 textos, em algum momento da sua estada por aqui nessa igreja. Certamente. Se você faz rema, certamente você ouviu muito mais de uma vez. E por que você ouviu mais de uma vez? Porque é importante, é fundamental. Amém? Eu ministrando sobre doutrinas básicas, um dia desse falando assim, doutrinas básicas significa doutrinas de fundamento. E fundamento é aquilo sobre o qual a nossa vida está construída. Aquilo sobre o qual a nossa vida está edificada. Aí se você acha pouco, o fundamento é aquilo sobre o qual nós construímos pavimento sobre pavimento, crescendo, 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 crescendo. Eu não sei se você percebeu, mas quando a gente faz um prédio, quanto mais a gente cresce ele para cima, a gente não para, faz o primeiro andar, volta e refaz o fundamento. Faz o segundo andar, volta e refaz o fundamento. Faz o terceiro andar, volta e refaz o fundamento. É assim? Quantas vezes a gente faz o fundamento? E aí a gente nunca mais olha para ele? Não. A gente revisita os fundamentos, a gente vistoria os fundamentos, para verificar se vai tudo bem. Amém? Bem-vindos à vistoria de hoje. Vamos verificar atentamente para um dos nossos fundamentos, que diz respeito àquilo que falamos, o que falamos e como falamos, para ver se nós estamos bem. Para que nós vamos vistoriar esse fundamento, pastor? Para que a gente possa avançar. E aí eu preciso abrir um parêntese. Se você acha que veio para cá essa noite somente para participar de mais um culto, porque se você veio só para assistir, já estava enganado, é claro, né? Mas você já recebeu luz, passou desse ponto para aquele que você veio prestar culto ao Senhor. Amém? Mas você não veio só prestar culto ao Senhor, você não veio só bater o cartão, você não veio apenas ouvir uma ministração. A intenção de Deus, toda vez que você vem a este lugar, é que a sua vida seja um pouco mais transformada, um pouco mais ajustada, um pouco mais bem fundamentada, para que Ele possa construir nível sobre nível, para que você avance, alcance, experimente. O que, pastor? Sucesso? É, sucesso segundo Deus. Que nas palavras da Bíblia significa o quê? Comer o melhor dessa terra. Viver o melhor de Deus. Desfrutar de alegria por dentro, mesmo quando por fora talvez não pareça tudo bem. Aí por que talvez não pareça tudo bem? Porque quando você está desfrutando de alegria por dentro, no espírito, acontece um negócio muito doido. É como se você perdesse o foco do que está do lado de fora. Como assim, pastor? Quando você está bem por dentro, firmado no Senhor, os problemas que estão fora ficam borrados. Você sabe que tem alguma coisa lá, mas não é tão importante quanto o que está acontecendo por dentro. Aleluia! Aleluia! Qual a importância disso? É que você passa
por tudo que está fora, atravessa por todo momento, por toda situação, entendendo que está acontecendo alguma coisa ali. E por que aquilo não é importante? Porque o que está dentro de você, brilhando, guia você através do caminho em alegria. Aleluia, aleluia. Esses dias eu lia com um amigo meu aquele texto que fala: com alegria saireis e em paz sereis guiados. Oh, aleluia. E o mesmo Espírito Santo que me inspirou a falar aquele texto para aquele amigo fez: ei, você lembra de como é isso? Eu digo: oh, aleluia. E quando ele falou você lembra, ele não estava falando de uma experiência de 10 anos atrás. São nos últimos meses. E não foram nos últimos meses. Está sendo os últimos meses. Então, quando ele lembrou, ele foi instigante. Ele queria cutucar no ponto certo. Você lembra como é? Eu disse: não, não lembro não. Eu sei como é. Está acontecendo agora mesmo. Nesse exato instante, Senhor. E aí ele disse: então comunica para ele como é viver essa verdade. Você sabe que a gente não faz isso, comunicar para alguém a verdade que a gente está vivendo em Cristo, a gente não faz com orgulho. A gente faz com satisfação e com alegria. Por quê? A gente sabe que não é na minha força, não é no meu poder, não é na minha capacidade. O resumo de tudo a gente faz: rapaz, só podia ter sido Deus. Amém? Então esteja pronto para quando vir para a igreja, ser desafiado pela palavra de Deus, para não voltar do mesmo jeito. Se você estiver voltando para casa do mesmo jeito, dê um jeito de orar em línguas antes de sair desse lugar e dizer: Senhor, eu não quero voltar para casa do mesmo jeito. Amém? Então, para a gente passar para os finalmente e fazer essa auditoria, essa revisão dos fundamentos, eu quero falar para você a respeito de outro termo. Além de vistoria, auditoria dos fundamentos, eu preciso lembrar você dois conceitos de saúde muito importantes. Você sabe a diferença entre remédio e vacina? Amém? Lá no fundamento de remédio e vacina, quando é que eu aplico, quando é que eu administro remédio para alguém? Quando aquela pessoa precisa de algo para combater algo errado que está acontecendo. Ou seja, a pessoa está doente e precisa de remédio para corrigir aquela situação adversa. Amém? E quando é que eu administro vacina? É quando não tem nada errado, mas existe uma possibilidade, por causa do ambiente, ou por causa de circunstâncias, ou por causa do tempo, ou seja lá o que for, existe uma possibilidade de uma pessoa ou mais pessoas contraírem algum tipo de doença. E aí o que é que você faz? Administra a vacina antes que a pessoa pegue a doença, seja contaminado por ela ou manifeste aquele mal. Amém? Todos prontos para receber vacina nessa noite? Pastor, eu estou ficando cismado, o senhor está preparando muito. Então, eu queria que você abrisse Tiago, capítulo 3. Para quem conhece o texto, já entendeu o porquê da vacina, amém? Fala comigo: vacina não é para quem está doente, nem para quem está assustado. Fala assim comigo: vacina é para quem vai ficar protegido de todo mal. Tiago capítulo 3, o versículo 2. Tiago capítulo 3, versículo 2 diz assim: porque todos, fala comigo, todos. Aí olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim: quem é todos? Aí você responde para a pessoa que perguntou para você, fala: todos, são todos nós, sem exceção. Isso quer dizer que inclui a mim também. Muito obrigado por ajudar a ministrar nessa noite. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. A versão em inglês da King James traz a palavra, no lugar de tropeçamos, traz a palavra offender.
que você pode traduzir mais livremente como ofensa, muito embora no contexto da King James foi escrita, ofenda tinha mais significados, inclusive esse de tropeço, ou, no mínimo, o de todos nós temos muitas dificuldades, ou provocamos ofensa, ou provocamos dificuldades, ou irritamos os outros, ou fazemos mal aos outros em muitas coisas. Amém? Então, quando você ouvir essa expressão, tropeçamos em muitas coisas, não tem apenas o sentido de nós errarmos em muitas coisas, mas também o sentido direto da consequência de aquele tropeço que nós sofremos ou que nós damos, né? Não somente traz um problema para nós, como ele também tem consequência na vida dos outros. E por que isso? Por causa daquilo que ele vai falar agora. Que tipo de tropeço é esse que traz dano para mim, mas também pode provocar ofensa, irritação, provocação e dano ao outro? É o que ele diz aqui na sequência. Se alguém tropeça, vacila, escorrega, tem dificuldades, irrita ou ofende os outros no falar, lembra? Se alguém não faz essas coisas, quando fala, o que é que a Bíblia diz que essa pessoa é? Perfeito. O texto fala aqui perfeito varão, mas para que as varoas não se sintam excluídas, se a gente falar perfeito, você já entende que você está... Amém, varoas? Se alguém não tropeça no falar, é perfeito. Perfeito como? Capaz de refrear também todo o corpo. Aleluia! Se nós somos hábeis, capacitados em não tropeçar, não ofender os outros ao falar, não irritar os outros ao falar, nós somos perfeitos o suficiente para nos tornar capazes de refrear também todo o nosso corpo. Isso sinaliza para nós que, se a gente acha difícil controlar o corpo, o melhor lugar para começar é na língua, porque a Bíblia está nos dizendo que quando a gente é capaz de refrear a língua, a gente é capaz de refrear todo o corpo. E por que é que eu preciso começar pela língua? Porque talvez você vá livrar o seu corpo de muitos danos, começando por refrear a sua língua. Amém? Agora, se você parece um pouquinho comigo, você ficou um tanto quanto cismado ou curioso com uma palavrinha desse texto. Que palavra seria essa, pastor? A palavra refrear. Eu gosto muito dela porque eu acho ela interessante. É como se, para mim, na minha mente, é como se ela tivesse uma dupla ação. Que dupla ação é essa? Se eu falar a palavra frear, todo mundo entende o que é frear? E quando eu digo refrear? Frear duas vezes. Eu lembro do mecanismo dos automóveis, de automóveis modernos que tem mecanismo de dupla embreagem. Mas nesse caso seria um mecanismo de duplo freio. Um sistema de dupla ação de freio, onde você aciona um e logo na sequência você aciona o outro. Para quê? Para garantir que você vai frear aquele bendito daquele negócio que pode estar ali em vias de sair do controle. Amém? Falar demais, aí você freia e imediatamente tem o segundo sistema que entra em ação, refreando aquele negócio. Capaz de refrear também todo o corpo. Aleluia. Isso significa, isso quer dizer para nós, isso deve chamar a nossa atenção para dizer que nós precisamos ter uma atenção redobrada com aquilo que nós falamos. Se todo o texto do versículo 2, que o apóstolo Tiago fala aqui, não serviu para chamar a nossa atenção para a importância daquilo que a gente fala, essa palavrinha no final deve nos chamar a atenção, nos deixar atento a quão importante é o nosso domínio da língua. E por isso que nessa noite, a nossa tônica é: precisamos aprender a controlar
ou refrear a nossa língua. Amém? Uai, pastor, mas o senhor começou com Marcos 11, 23, o nosso texto da fé. O senhor citou 3 textos que é sobre as nossas declarações de fé. Não é verdade? E em todos eles nós fazemos uso da nossa boca para falar coisas. Amém? Esse texto aqui está dizendo para a gente ficar calado? Ele está dizendo para a gente escolher muito bem o que nós vamos falar. E se nós, deixa eu traduzir para a versão popular de Robson. Bíblia traduzida na versão popular de Robson. O que é que significa isso? É que a gente precisa aprender a falar o correto, mas morder a língua, se for o caso, quando perceber que vai falar coisa errada, ou quando perceber que começou a falar coisa errada, e eu já comecei a falar e já dei um bocado de passo nessa direção. Morde a língua, aciona o duplo mecanismo de segurança e corta no meio. Mas vai ficar esquisito. Vão perceber que eu cortei a frase no meio. Vão perceber que eu me toquei que estava errado. Falei, está tudo certo. É melhor perceberem em nós que nós temos a humildade de parar, de frear algo que nós estávamos indo na direção errada, do que continuar no caminho só para mostrar que nós... É isso mesmo. Eu sou assim mesmo. Eu falo, eu penso isso mesmo. Você sabia que o Espírito Santo, ou a palavra de Deus, dá muita importância àquilo que nós pensamos? Tanto é que em Romanos capítulo 12, versículo 2, ela nos manda renovar a nossa mente com a palavra, mas ela não dá tanta importância àquilo que nós pensamos, quanto ela dá importância àquilo que nós falamos. Por quê? Porque enquanto está naquilo que nós pensamos, está dentro. E quando nós falamos, aquilo que está dentro vem para... O mesmo princípio que opera naqueles 3 versículos e em todos os fundamentos da fé, que nós conhecemos a respeito de falar fé, de falar positivamente, de declarar aquilo que é certo, também funciona para o lado errado. Como é que eu sei disso? Chama-se lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher só o que for bom, é isso? Então vou começar com o exemplo melhor do mundo. O mais maravilhoso, mais magnífico de todos. Eu e o pastor Leto concordamos que no céu deve ter frutas e algumas coisas do tipo assim, muito boas, porque não é possível, é bom demais. Então, por exemplo, se eu semear sementes de manga, aleluia, vai nascer mangueira nova, vai produzir mangas, aquele cheiro maravilhoso, aquele sabor espetacular. Mas se eu semear alguma planta daninha, alguma planta venenosa, porque é daninha e venenosa, não vai produzir fruto? Vai. E é capaz de, por ser daninha e venenosa, sufocar as boas sementes que eu planto. Então, somente eu semei as sementes ruins sobre ou no mesmo lugar onde eu semeio as sementes boas. O que é que eu vou fazer com as sementes boas? Sufocá-las, matá-las ou, no mínimo, danificá-las. Qual é o detalhe? Quem foi que semeou a boa semente? Eu. Quem teria ou poderia semear más sementes? Eu. O que é que eu preciso fazer? Tomar cuidado para não semear coisa ruim. Aquele que é capaz de refrear ou não tropeça no falar, é perfeito e é capaz também de refrear todo o corpo. O versículo 3 fala assim: ora, se pomos ou colocamos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Quem sabe que um cavalo é um bicho muito mais forte que um ser humano? E ele está dizendo, se a gente coloca freios na boca do cavalo, e a gente consegue dirigir o corpo dele inteiro, para a gente vai ser muito mais fácil. Um bicho grande daquele, forte como aquele, um pequeno dispositivo de freio na boca, controla ele. Se a gente controlar a nossa boca, vai ter resultado. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 26, volta um pouquinho aí, por favor.
Tiago 1,26. Eu preciso só, enquanto você abre, fazer um pequeno preâmbulo aí, uma pequena advertência, porque tem uma palavra que o apóstolo Tiago usa aqui, ele gosta de usar essa palavra, mas ela tem contexto histórico, ela tem aplicação no mundo no qual o apóstolo Tiago vivia, e o apóstolo Tiago era judeu, então a palavra religião que tem aqui nesse versículo, ela tem um significado muito diferente para ele do que tem para nós no nosso contexto atual, na civilização moderna. Para um judeu, religião era toda a vida dele. Para o judeu, religião era o relacionamento dele com Deus, regido pela lei. Não era uma coisa negativa. Embora o apóstolo Tiago venha a ter revelação do próprio Espírito Santo, porque era discípulo de Cristo, a respeito do que era o verdadeiro relacionamento com Deus, ele continua usando essa linguagem porque ele prega primariamente para os judeus. Então, usar a expressão religião para os judeus é capturar a atenção deles. Amém? E para não perder a sua, eu preciso dar essas explicações para você não pensar que eu estou ensinando você a respeito de religiosidade ou de religião, que no final das contas não produz efeito benéfico no relacionamento de Deus com o homem. Então, Tiago 1,26 diz assim: se alguém supõe ser religioso, ou se alguém supõe ter relacionamento com Deus, ou se alguém supõe ser alguém que vive de acordo com os preceitos de Deus, deixando de refrear a língua, ou não refreando a língua, não controlando a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião, ou o seu relacionamento com Deus, ou a sua vida com Deus, ou aquilo que ele pensa ser o fundamento da sua vida é vã. O que é vã? Inútil, ineficaz, ineficiente. Amém? Ou seja, se eu suponho ter alguma vida com Deus, e vamos trazer para nós, se eu suponho ser cristão, mas eu não cuido em controlar a minha língua, tudo aquilo que eu penso, ou esse relacionamento que eu penso ter com Deus, é no mínimo, vou colocar assim, no mínimo, seriamente comprometido por essa falta, por esse pecado de não controlar a língua. Agora eu acho interessante o que o texto diz, o quê? Deixando de refrear a língua antes, ou seja, ao contrário de refrear a língua, qual é o efeito contrário? Ter a língua solta? Ser um fofoqueiro? É isso que o texto traz? Não, mas se ele trouxesse, estaria completamente correto, amém? Mas o que é que o texto traz? Ele diz o quê? Enganando. Mas o melhor é que o texto não diz enganando a si mesmo. O texto traz enganando o próprio coração. Você percebe o quanto é profundo isso aqui? É um nível de engano que é capaz de cauterizar a nossa mente. Eu acho que estou vivendo bem, mas estou com a língua solta aí. Um exemplo de língua solta, pastor. Uma língua solta que nem chicote na vida dos outros. Só plá, 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 plá. Açoitando a vida dos meus irmãos em Cristo ou das pessoas que não são cristãs com a minha língua. Exercendo juízo condenatório, falando indevidamente. A propósito, você sabe que existe uma diferença. Tem dois termos jurídicos que normalmente o pessoal fala. Fulano foi acusado de calúnia e difamação. Você sabe qual é a diferença entre uma coisa e outra? Não é um negócio muito difícil, é bem fácil. O que é calúnia? Traduzindo para a linguagem fácil, calúnia é algo que é mentira. E o que é difamação? É algo que é verdade. Mas o fato de eu divulgar vai trazer má fama para a pessoa indevidamente. Por quê? Porque eu estou divulgando. É por isso que é difamação. Então pode, né? Eu não devo falar calúnia porque é mentira, mas eu posso falar difamação porque é verdade. Só que com a difamação eu estou destruindo a boa fama, a reputação e a imagem de alguém
perante os outros. Aí você pode dizer, mas nesses textos que nós lemos até agora, hora nenhuma a palavra de Deus fala sobre difamação. Tem certeza que é necessário mesmo a gente entrar nesse detalhe? Para mim está bem claro aí nas entrelinhas. Se eu deixo de refrear a minha língua, eu estou pecando, estou trazendo mal para os outros. E eu estou enganando o meu próprio coração. Então a gente consegue entender facilmente que fofoca, sabe, tem um comercialzinho de uma rede de televisão aí que fala assim, não sei o que, você, tudo a ver. Eu vou criar um novo slogan, fofoca e você, nada a ver. Amém? Aí você, não, pastor, mas eu não gosto de fofoca, mas é porque às vezes, né, às vezes acontece uma coisa e a gente precisa, né, tomar uma posição, ou a gente descobre que o irmão fez alguma coisa errada, e aí é bom a gente compartilhar com outro irmão, para que a gente possa orar por ele, né? Fala comigo, não. Mas como é que os outros vão saber que o irmão errou? Eita! Olha aí a semente do negócio, olha a raiz da coisa. Deus não precisa que nenhum de nós seja divulgador dos males do outro. Ele vai dar um jeito de vir à tona. Ah, eu vou estar ocultando? Não. Se uma coisa é grave o suficiente, que é uma atitude criminosa e coisa e tal, a gente talvez tenha a obrigação realmente de denunciar e trazer à tona. Mas às vezes não é isso. E a gente gasta tempo, perde tempo. Qual foi a palavra que eu usei no começo? Vistoriando, averiguando, auditando a vida dos outros. Aí você pode olhar para o seu irmão e dizer assim, meu querido, graças a Deus, fala aí para ele assim, fala, meu querido, graças a Deus, eu não fui chamado para auditar a sua vida. Amém? Aleluia. Voltando para Tiago capítulo 3, versículo 10, diz assim, de uma só boca procede bênção e maldição. Olha para mim. Veja, ele não está dizendo que é certo. Ele está dizendo que acontece. Amém? Acontece o quê? De uma só boca proceder bênção e maldição. Aí ele fala, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Falando de maneira mais objetiva, ele está dizendo, não é correto que essas coisas sejam assim. Assim como que da minha boca, essa uma só boca que ele está falando é a minha. Amém? Aí você, poxa, eu fiquei feliz, ó. É a boca do pregador, não é a minha. Não, quando eu estou falando é a minha, é para você dizer também junto comigo, é a minha. Então fala assim comigo, essa boca de que o apóstolo está falando é a minha também. Amém? Então não é conveniente que da minha boca saia bênção e maldição. Acaso pode jorrar a fonte do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira pode produzir figos? Eu diria, por acaso uma mangueira pode produzir jiló? Os dois grandes opostos para mim, algo muito maravilhoso e algo bem difícil de comer ou de provar. Manga e jiló são os dois opostos enormes para mim. Tampouco fonte de água salgada, ou tampouco de fonte de água salgada, pode dar água doce. O que é que ele está dizendo de maneira mais direta? Da minha boca não tem como sair coisa boa e ruim. Porque se a fonte, qual é a fonte daquilo que sai da minha boca? Meu coração. Não, pastor, mas não é sempre assim. A Bíblia diz que daquilo que está no coração, a boca fala. Daquilo que o coração está cheio, sai pela boca. Então, a fonte do que sai da minha boca é o meu coração. E aí a Bíblia está nos advertindo, ei, tem alguma coisa errada
se pela nossa boca está saindo coisa boa e coisa ruim. Por quê? Porque não tem como de uma fonte boa sair coisa ruim. De um coração bom sair coisa ruim. Ah, pastor, mas eu não posso errar de vez em quando? Não pode. E aí, o que é que eu faço? Se arrepende. Pede perdão, morde a língua, corta a frase no meio. E se começou a falar, o melhor de tudo é, querido, querida, perdão. Eu falei o que não devia, falei erradamente, me perdoe. Aí pode ser que a pessoa diga, não, mas você tem razão, é assim mesmo. Não, não, mas me perdoe, vamos mudar de assunto. Amém? Ah, mas você é muito besta, na linguagem nordestina, né? Você é muito tolo, você é muito bobo. Não tem problema não. É melhor preservar a minha vida do que parecer ser muito esperto. Tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce. Você já teve a experiência de ir num lugar e provar a água? No mar não é um referencial bom para isso, né? Você sabe que a água do mar é salgada. Mas existem lugares que têm poços que são furados e que, infelizmente, ao alcançar o veio de água, aquela água não é uma água doce. É uma água que a gente chama uma água salobra. Ela é salgada. E que coisa horrível é você pegar aquela aguinha na expectativa de pegar uma água doce, fresquinha, quando você põe na boca. Ah! Horrível. Porque você espera encontrar água doce. Você sabe qual é outro nome para água doce? É água que produz vida. É água que sacia a sede. É água que fortifica o seu corpo. É água que tira você, se você já passou a experiência de passar um dia inteiro sem água, ou jejuar, cair na besteira, né, de fazer jejum de líquidos durante 1, 2 ou 3 dias, no terceiro dia você está arrasado. Arrasado. Parece que você foi moído, passado por um triturador. E aí acabou o jejum. E você toma muito calmamente, tem que ser calmamente, um copo de 200 ml de água doce, fresca. Oh, aleluia! Você parece que descobriu a maior maravilha da criação de Deus. O quê? Água fresca doce. Aí você pode pensar, mas peraí, que bobagem, água doce é a coisa mais simples do mundo. Não tem nem graça, aquela coisa transparente, sem cor, sem cheiro, sem gosto. Aí você pode pensar, não, eu nunca fiz um jejum de 3 dias. Mas talvez, como eu, você tenha tido o desprazer de ser internado, passar um tempo no hospital, ou de ir para uma UTI e passar uns 3 dias ou 2 dias sem poder colocar água na boca. Mas no dia que você pode colocar água na boca, eu já passei a experiência de um pós-cirúrgico que no segundo dia me foi dado o direito de molhar os lábios com algodão embebido em água fresca. Aleluia! Aí você fala, meu Deus do céu, que coisa mais boba, porque não foi você. Parece que todo o meu corpo estava ressecado, precisando desesperadamente de água. E eu estava tomando soro fisiológico na veia o tempo todo. Mas quando aquela aguinha tocou nos lábios, meu Deus. A água deixou de ser água? A quantidade era fantástica, maravilhosa? Eu estava tomando um banho de água? Não. Estava mergulhado na água? Não. Era só um chumaço de algodão molhado para umedecer os lábios. Então o que estava acontecendo ali? Era eu, privado de algo fundamental, recebendo só um pouquinho daquela maravilha e descobrindo quão maravilhoso era. Da mesma forma, querido, você tem recebido algo maravilhoso, a revelação da palavra de Deus em sua vida. Essa água pura do Espírito que agora habita em você, o Espírito habita em você, a fonte de águas vivas que jorra para a vida eterna habita em você, o rio de águas frescas
e abundantes habita dentro de você, essa vida transborda para fora porque o seu coração se enche da palavra. Toda vez que você deixa essas águas transbordarem, você comunica a vida para as pessoas. Não interessa se seja um Deus te abençoe, tem uma semana maravilhosa, ou na maneira mais corriqueira dos antigos, Jesus te ama, olhando lá no fundo dos olhos. Eu conheço pessoas que se converteram só com Jesus te ama, assim, olho no olho, porque era água da vida, saindo de alguém que tem a vida para alguém que não tem. Não coloque essa fonte em risco. Nunca deixe essa fonte ser contaminada por palavras erradas. Porque quando nós dissemos no começo, traz dano para a nossa vida e traz dano para a vida de quem ouve. E não é a vida de quem ouve a pessoa de quem eu estou falando ou a pessoa que eu estou infamando ou difamando. Os ouvidos de quem está recebendo a difamação é contaminado. O que é que tem a ver isso? É só você lembrar, como é que vem a fé? Como é que vem a falta de fé? Aí você pode pensar, a falta de fé na palavra não. A falta de fé na fonte de água viva, que é você. E que por um momento deixou transbordar algo impuro que não tem nada a ver com você. Preserve a pureza daquilo que Deus fez em você. Ah, mas o fulano fez isso. Ah, mas o fulano fez aquilo. Ah, mas a irmã fulana de tal olhou atravessado para mim. Você e eu temos um juiz. Posso ver um amém? E ele julga perfeitamente. É tão bom, sabe? Eu não sei, você, né, o pastor falou que o pessoal de Resende é um pessoal muito bom, tem um coração muito bom. Então você não tem, nem passou e graças a Deus não vai passar pelos problemas que eu passei. Eu era uma pessoa tão boa que quando tinha uma situação dessa que alguém falava alguma coisa errada de mim, eu julgava errado ou de alguma maneira ia contra mim, eu tinha uns arroubos assim de Tiago e João, chamado os irmãos Trovão, os irmãos Boanerges. Se você não lembra que é que eles falaram para Jesus, o povo não aceitou a pregação de Jesus, expulsou Jesus da cidade, e aqueles dois irmãos, um deles, conhecido hoje como o apóstolo do amor, está assim, Jesus, se o senhor quiser, a gente manda descer fogo do céu agorinha mesmo. Porque eu acho que ele era nordestino, né? Então não era agorinha mesmo, não, era agorinha mesmo. O sangue nos olhos, assim. Então você nunca teve esse problema, né? Nunca foi feito eu. Graças a Deus. Mas mesmo quando a gente é assim, o Senhor nos ama, nos perdoa e, graças a Deus, nos concede, muitas vezes, o direito de consertar o mal feito. Aí você pode pensar assim, misericórdia, Deus me livre. Se tiver que voltar aí na frente da pessoa lá e pedir perdão, eu acho melhor morrer. Então, vou dizer para você, é melhor morrer. É mesmo, pastor? É. Porque aqueles que estão em Cristo já morreram para este mundo. Crucificaram a sua carne e não vivem mais para si mesmo. Antes, Cristo vive em mim para a glória de Deus Pai. E essa vida que agora eu vivo na carne, não vivo mais eu, mas eu vivo para a glória de Deus. Então, se eu já morri, e se eu mesmo foi quem escolhi morrer, e é melhor morrer, então eu morro para mim mesmo, vou lá e peço perdão. Mas eu vou sair de lá com a cara no chão. Antes a minha cara no chão do que a fonte que habita em mim ficar contaminada ou perdida. Porque, você está pensando assim, não, mas você está falando para preservar a fonte por causa dos outros, né? Não, filho, a primeira pessoa que bebe das águas frescas da fonte, de água-vida que habita dentro de mim, sou eu. A primeira pessoa que começa a passar sede, se a fonte estiver contaminada, sou eu. Porque se a gente contamina a fonte do Espírito, diferentemente de alguma fonte normal, que se você for jogar lá sujeira e ela vai continuar jorrando, o Espírito que é em nós é tão santo, tão precioso, que se eu começo a sujar, ele para de fluir.
Pega a revelação. Para de ter água. E onde falta água tem o quê? Sede. Ontem a gente cantou, né? Aquele que tem sede busca. Aleluia. Não deixe aquilo que o Senhor fez, a obra de Deus na sua vida, ser contaminado pelas suas palavras. 1 Pedro 3, 10 a 12. Estou terminando. Graças a Deus, né, pastor? Pois quem quer, 1 Pedro 3, 10 a 12. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente, maliciosamente, malignamente, maldosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz. Aleluia! Pratique, aparte-se do mal. Pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. E eu diria, permaneça empenhado em preservá-la depois de alcançá-la. Porque se dá trabalho para alcançar, eu vou te dizer, o diabo investe pesado para que a gente não preserve. E ele gosta de fazer isso, sabe aonde? Dentro da igreja. Tudo que o diabo não gosta é igreja unida. Crente feliz, amando um ao outro. Feito você é com seus irmãos aqui. Igreja maravilhosa, amorosa, cheia do Espírito Santo. O diabo não gosta. Mas deixa eu te dizer, o Espírito Santo ama. Amém? Aí fala assim comigo, graças a Deus que eu estou sendo vacinado. Amém? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Quem é justo aqui? Você já sabe que você não é justo, porque você é o fino, o suprassumo, o melhor do melhor, o bambambam, é porque Jesus Cristo te fez justiça de Deus, amém? Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Inclusive aquela, Senhor, me perdoa, pisei na bola, fiz besteira, falei errado, foi mal, Jesus! Os ouvidos dele estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. 1 Coríntios 9, 27 tem uma receita poderosa para a gente se vacinar todo dia contra esses males que podem nos atacar ou que a gente pode tropeçar com a nossa própria língua. Que receita é essa? 1 Coríntios 9, 27. Mas trato o meu corpo com carinho, faço tudo que dá na minha mente, satisfaço a vontade da minha carne. Quando tenho vontade de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, eu vou lá e falo. É isso? Mas o quê? Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Fica aqui quietinho. Mas eu estou com vontade de falar. Aí o diabo está dizendo, que bobagem. Se você fosse maduro, não precisava disso. É porque eu ainda estou amadurecendo, aí eu preciso controlar a véia. Que véia? A véia natureza. Subjugar a carne. O pastor Adigley do Recife fala assim, a carne véia, fedorenta. Você sabia que a sua carne não se converte? Já teve essa revelação? Se você não teve, esse é o motivo pelo qual, quando Jesus voltar, a gente ouvir a trombeta antes de ser arrebatado para os céus, tem uma coisa que vai acontecer, porque o nosso espírito já foi transformado, amém? Então ele está, passaporte carimbado, vai direto. A nossa mente renovada, oh aleluia, vai direto. Tem um problema para ser resolvido, qual é? A carne velha fedorenta, não convertida. Mas você sabia que Deus resolve o problema com ela? O que é que ele faz? Este corpo corruptível será transformado em glória incorruptível à semelhança dele. Para que nós que somos 3 em 1, não sejamos arrebatados apenas como 2 em 1. Ele vai pegar a carne velha e fedorenta e transforma em corpo glorificado. Oh, aleluia! Deus é bom e é perfeito, amém? Mas o que é que eu faço com a carne até lá?
esmurro, subjugo, coloco em submissão ao meu espírito e a minha alma renovada. Não falo mal do meu pastor, não falo mal da minha liderança, não falo mal dos meus irmãos, não falo mal dos meus pais, não falo mal dos meus filhos. Oh, aleluia! Porque a maior autoridade sobre os meus filhos não é o meu pastor, não é o coordenador da escola, não é o professor da escola. A maior autoridade sobre os meus filhos, ou sobre o meu filho, que eu só tenho um, sou eu. A maior autoridade sobre os seus filhos é você. Então, tudo que você, como autoridade, diz a respeito dele, Marcos 11, 23, tudo o que disser, misericórdia, pastor, funciona do mesmo jeito. Então, o que é que você faz? Vigia, alinha a sua língua, alinha os seus pensamentos pela palavra, se enche da palavra e quando falar com ele, mesmo quando vai disciplinar, rapaz, eu te amo tanto que eu preciso te disciplinar. Vai fazer o quê, papai? Me dá aqui esse celular. Dieta de 3 meses sem celular, sem videogame, sem televisão, sem internet. Vai meditar acerca dessas coisas para que venha amadurecimento sobre a sua vida. Para de amaldiçoar os filhos com as suas palavras. Não, mas eu estou dizendo uma verdade. Você está dizendo só aquilo que você está vendo. A verdade sobre ele, quem sabe é Deus. E se você quiser começar a conhecer um pouco qual é o plano de Deus para a vida dele, começa a falar o que Deus diz a respeito dele na palavra. O que é que Deus diz a respeito dele na palavra? Filhos são bênção do Senhor. Bem-aventurado aquele que enche deles a sua aljava. Ele vai te honrar diante dos nobres da cidade. Ele vai te honrar às portas da cidade. Ele vai cuidar de você. Ele vai te dar alegria. Ele vai te dar satisfação. Ele vai mais longe do que você jamais sonhou ir sozinho. Aleluia. 1 Pedro 3, 8 a 9. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos. Aleluia. A gente teve um pouquinho dessa experiência ontem, né? Fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. Pois para isto mesmo, oh aleluia, para isto mesmo, fala para a pessoa que está do seu lado, foi para isso mesmo que eu fui chamado. E ele diz para quê? A fim de receber o quê? Bênção sobre bênção. Bênção sobre bênção. Lembra para que a gente vai revisar o fundamento? Para poder construir bênção sobre bênção. Bênção sobre bênção. Como é que é a vida do crente? De fé em fé, de glória em glória, de degrau em degrau, de triunfo em triunfo. Bênção sobre bênção. É porque eu acho meio difícil, eu não fiz o rema ainda, então eu não sei como falar corretamente a palavra. Então, enquanto você não sabe falar tão corretamente a palavra, tome uma medida preventiva séria. Pare de falar errado. E você vai descobrir que rapidamente, à medida que você percebe que o que está falando está errado, você diz, ei, peraí, se isso aqui é errado, se eu falar o contrário, aleluia! Normalmente está certo. Porque se eu estou falando errado, eu estou falando o contrário do que a palavra diz. Aí você ainda não sei como fazer direito. Procura o pastor. Procura o seu líder. Como é que eu faço? Aí você pode dizer, quer dizer que a vida da gente, para resolver a minha vida todinha, é só falando? Não, não disse isso. Mas a Bíblia diz que se você crê, você fala. Se você fala, você recebe aquilo que você fala. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Aí talvez você pense assim, não, eu tenho que ir para a igreja todo culto agora, ouvir pastor Leto pregando. Deixa eu contar uma novidade para você. Você sabe quais são os ouvidos que estão mais perto da sua boca para ouvir você pregar? Ou para ouvir a pregação que sai da sua boca? Minha boca
meus ouvidos? Então use a sua boca para pregar para você mesmo. Eu acho esquisito. Vá para frente do espelho. Continua achando esquisito, não tem problema. Desde que esse esquisito se transforme em imagem e semelhança daquilo que Deus quer, andando sobre a face da terra, vencendo todas as dificuldades, está tudo certo. Busque preservar. Desculpa. Busque preservar com todas as forças. As forças de quem? As suas. Esse vínculo de perfeição, que é o corpo de Cristo. Mas eu não vou com a cara do irmão, tem problema não, ele é seu irmão assim mesmo, você vai morar na eternidade com ele. Aprenda logo a amá-lo, que vai ficar mais fácil. Busque preservar esse vínculo de perfeição. Evite que seus lábios falem dolosamente. Se preserve do mal. Seja um praticante da palavra. Seja uma bênção para você, para a sua família, para os seus irmãos, para a sua igreja e para o seu pastor. Seja abençoado na prática dessa palavra. Glória a Deus. Você foi edificado, meu irmão? Que bênção, né? É uma unção de ensino, fundamento por fundamento, trazendo uma instrução de Deus para a minha vida e para a tua vida. E o que devemos fazer agora? Colocar ela em prática. Amém? Lembra do texto, né? Quem quer ver dias felizes aí? Veja o fundamento de controlar aquilo que a gente está falando. Obrigado, pastorzão, professor, homem de Deus. Amém? Vem como mineiro, né? Devagarzinho, pelas bordas, né? Depois é cirúrgico. E foi uma bênção. Glória a Deus. Vamos participar da ceia do Senhor, queridos. Você está animado para isso? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Já queria chamar os diáconos para cá, para a gente participar desse momento tão especial. Geralmente, quando nós vamos falar sobre a ceia do Senhor, geralmente o pessoal lê a partir do verso 23. Mas, na verdade, nós temos que ir a partir do verso 17. Eu só quero lembrar o verso 17 para nós. Ele diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Diga, não para melhor, e sim para pior. A carta aos Coríntios é uma carta onde Paulo está corrigindo coisas na igreja e está também incentivando práticas que estão sendo feitas na igreja. E na ceia do Senhor ele estava dizendo que eles estavam fazendo de forma errada. Eles estavam dizendo, queridos, que eles estavam se reunindo na igreja, nesse convívio tão maravilhoso, mas não era uma reunião que beneficiava, que era para melhor e sim para pior. Por quê? Porque eles faziam de uma forma que Paulo não ensinou. Primeira coisa que devemos entender da ceia do Senhor é que não é um lembrete dos nossos pecados. Cadê o glória a Deus aí, seu aí? É o lembrete da justiça de Deus. Estamos aqui em memória de Jesus, não é isso que ele diz? Devemos fazer olhando para Ele. Glória a Deus. A ceia também não é um lugar onde nós vamos julgar a vida do irmão que está ao nosso lado. Ele diz que na ceia nós devemos nos julgar. Devemos nos examinar. Por quê, meu querido? Porque você vai sair melhor do que você entrou. A ceia é um lugar de festejar tudo que Deus fez por nós. É olhar para Jesus, o que Ele fez, olhar para como estamos vivendo e poder, rapaz, eu tenho que fazer valer o sacrifício de Cristo por mim. Eu posso melhorar, eu vou sair melhor do que eu entrei. É dessa forma. Às vezes as pessoas olham a ceia como uma exclusão. Não, é uma inclusão. Deus está incluindo. Oh, glória a Deus. Amém? A ceia também fala, querido, de uma aliança. Diga aliança. Tanto eu como você estamos em uma aliança. Aliança com Deus, a nova aliança, por meio do sangue de Jesus. Por meio do sacrifício de Jesus, nos tornou irmãos de sangue. Se você prestar atenção, e como eu sempre digo para você, interprete o culto. Deus está falando. A palavra que recebemos é algo que nós falamos, querido.
mas se você olhar nas entrelinhas, está muito ligado no nosso relacionamento, a vida do outro. Amém? Como eu me comporto com a vida do outro, o que eu tenho dito da vida do meu irmão, porque tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. Amém? Devemos olhar a ceia do Senhor dessa forma, como uma aliança, como o corpo de Cristo, onde precisamos um dos outros. A aliança é onde nós aprendemos e podemos enxergar cada vez mais o exemplo do amor do nosso Pai por meio de Jesus Cristo. E esse amor foi derramado no meu coração e no teu coração, para ser derramado em alguém, não nele. Porque, queridos, Ele é amor. Teu pai e meu pai é amor. Ele não contém amor, Ele é. Ele não tem falta. Mas o amor dele derramado em meu coração e no teu coração é para ser derramado para os nossos semelhantes. Aleluia. É para poder olhar para a vida do outro e poder ser uma bênção para a vida do outro. Na verdade, querido, quando estamos praticando a ceia do Senhor, estamos sempre sendo lembrados que devemos, diga devemos, diga não é opcional, devemos andar em amor. Aleluia. Glória a Deus. Porque nós somos filhos, porque somos justiça, porque fomos reconciliados, porque fomos redimidos. Foi porque um dia Jesus olhou para nós, mesmo sem valor, destituídos da sua glória, veio ser uma ponte de conexão com o Pai. Amém. Fomos amados, fomos encontrados, fomos transformados, nascemos de novo por causa disso. Então, quando vamos celebrar isso, é o momento de você lembrar, sabe o que eu sempre faço isso? Você lembra do dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Talvez você não lembre da data, né? Tem gente que não sabe a data, né? Mas isso não importa, o importante é que um dia você fez isso. Você lembra o que aconteceu com você? Porque pode ter sido em lugares diferentes, em cidades diferentes, em endereços diferentes, mas a alegria interior foi a mesma. A alegria da salvação, a paz que inundou o seu coração, você saiu com a mesma cor de cabelo, a mesma roupa, mas algo dentro de você mudou. Não é verdade? Sua paixão por Jesus, por sua palavra, para viver para agradá-lo. É o momento onde nós estamos aqui celebrando na mesa do Senhor, para lembrar dessas coisas, do que Deus tem feito por mim e por você. Amém? Por isso você deve participar da ceia com esse entendimento: Senhor, eu posso sair melhor do que eu entrei. Oh, aleluia. Amém? Você está preparado para fazer isso? Pai, no nome de Jesus, nós oramos pelos elementos. Sabemos do que eles falam, representam e dizem para nós. Praticamos porque sua palavra diz que todas as vezes, aleluia, façam isso em memória de mim. Pai, no nome de Jesus, nós vamos participar como igreja, entendendo esse valor. Vamos participar não como uma cerimônia religiosa, mas como algo que vem na nossa consciência, no nosso espírito, da verdade do que somos, do que temos e possuímos, e daquilo que o Senhor é para nós. Obrigado, Senhor, pela unção do seu Espírito neste lugar. Obrigado pela unidade, obrigado por aquilo que nos liga, que é muito maior do que aquilo que nos separa. Obrigado, Senhor, porque entre nós podemos dizer, assim como a unidade que lá do Salmo 133 fala, Senhor, a bênção do Senhor está em nós, está derramada sobre nós. Nós celebramos isso, Pai, no nome de Jesus. Aleluia, eu queria que você ficasse de pé, meu querido. Os diáconos vão servir, nós vamos cantar uma canção para participar desse momento tão especial. Aleluia, receba, já vai o pão e o cálice. Aleluia.
que és digno, não há outro.